sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é desencarnando que se vive para a vida eterna. Como é que trouxeram nos corações hoje? Tem pergunta? Posso fazer pergunta? Posso fazer? Não. Quando a gente tem... quando a gente vibra por alguém que está doente, vou falar eu. Tá. Por alguém que está doente, né? Algum amigo, algum familiar, eu sempre peço, como espírita, eu peço aos médicos e aos enfermeiros do céu, a corrente médica de Dr. Bezerra de Menezes, e depois de ter conhecimento dentro da Fraternidade Branca, sempre a egrégora do Arcanjo Rafael, tá, né, da luz verde, e sempre eu coloquei isso, né. Aí eu vou fazer a pergunta: é a mesma egrégora de Dr. Bezerra de Menezes, do Arcanjo Rafael, é a egrégora de cura do céu? É, sim. Era o que eu imaginava, né? Com certeza. Não tenho dúvida. Da conversa de início, né? Do conhecimento sobre quando você fala, quando você compreende sobre a egrégora, ela é como para que você reconheça o quão expansivo é. Não é uma equipe de 3, 4, 10, 20, não. É energia, é luz, que não tem limitação, né? Ela preenche. Então, quando você passa para a compreensão e ao emanar no pedido de uma egrégora, entende? Como se você desse um passo além desse preenchimento do todo. Não que seja mais potente, porque estamos falando da mesma egrégora, mas numa compreensão pontual e numa compreensão de unidade.
quase que redundância. Então você pode continuar falando, chamando Bezerra, mas imaginando a egrégora, imaginando um comando de uma grande força e não imaginando persona no trabalho, entende? Mesmo que pedindo ao Dr. Bezerra de Menezes, desenvolvendo a pessoa naquela luz verde, Com certeza. de cura. Exatamente. O momento que estamos, né, no planeta, ele faz com que as coisas que todos caminhem para o mesmo lugar. Isso não é sobre melhor, e sim sobre unidade, e sim sobre compreensão de que é o mesmo time, de que é a força maior que move, voltada para a parte da cura. E a cura, ela tem diversas maneiras. E cura é uma palavra muito abrangente. O que é cura? Cura do quê? Né? Estou à busca da cura. Cura do quê? Que parte? Né? O que é seu? O que você busca? E aí, às vezes, a cura, você faz uma cirurgia, mas você não é curado. Depende. Porque depende do ponto de vista. Né? E às vezes a cirurgia acontece sem precisar ir no centro cirúrgico. Então isso é muito... Por quê? Porque às vezes o medicamento que precisa não é hora sim, hora não. Por isso que é muito todos caminhando para o mesmo lugar. E quanto mais você une todas as partes, mais o caminho te leva para a raiz daquilo que você está procurando. Porque você está caminhando para a sua cura, para a cura da sua alma. Né? O propósito de ser humano é a expansão e a cura da alma. Não do corpo físico, da alma. Vocês são seres eternos. Pense assim, se somos seres eternos, vivendo nesse corpo terreno limitado, a salvação da minha vida é a cura do meu corpo físico. É como se eu colocasse o meu corpo físico além da minha alma. Entende? Então, a busca da cura da minha alma faz com que eu cure o meu corpo físico. Isso sim. Ou com que eu, inclusive, encontre partes machucadas que eu não via enquanto não caminhava para a cura da minha alma. Porque se eu estou em busca da cura da minha alma, eu vou me deparar com os machucados no caminho. Né? E aí é nessa hora que os machucados às vezes são densos, os machucados às vezes estão dentro, os machucados às vezes estão, né, no campo sutil. Mas é porque eu estou mergulhado no caminho da cura da minha alma. Né? Essa é uma forma de pensar diariamente. Mas do nada descobre-se uma situação, né? Um machucado. Não, se você pensar no mergulho da sua alma, sinais vão sendo dados internamente, individualmente, sobre coisas que precisam ser vistas, coisas que precisam ser tratadas. E aí os tratamentos às vezes envolvem medicamentos, às vezes envolvem cirurgia, às vezes envolvem mudança de hábitos, né? Na maioria das vezes, mudança de pensamentos, tudo isso. Não é sofrimento. Mas tem muita gente que não está preparada para conversar dessa forma, né?
parece que é uma utopia, mas não é uma utopia. É a verdade, é o caminho. A cura da alma. Pois a minha alma é eterna. Eu sou um ser eterno. O meu corpo físico não é eterno. Mas isso não significa que eu tenho que abandonar meu corpo físico. Não é isso. Mas a busca da cura da minha alma faz com que eu me depare com situações do meu físico, certo? Com situações que precisam de atenção, que precisam de cuidado, para eu continuar, que faz parte do processo da cura da minha alma. Enquanto eu estou aqui encarnado, esse é o meu caminho. Eu busquei, né? Eu fiz a jornada por esse caminho que eu me deparei com essa pedra, que eu me deparei com esse monte, né? Que pode ser que me leve anos, pode ser que me leve meses, pode ser que eu me adeque e leve ele junto comigo, né? Para continuar a caminhada enquanto eu estou aqui nessa vida encarnada. É muito legal que hoje em dia a gente vê até mesmo que os médicos já começam, muitos, uma grande parte deles, a ver o ser humano como um ser integral, né? Como ser integral, cada vez mais. Porque é a evolução, né? É a aceitação, é a expansão. Não dá mais para ignorar que uma coisa leva a outra. Não dá. Por mais que tentem abafar, por mais que tentem diminuir ainda, mas se eu emano e se eu estou nessa busca, vão aparecer pessoas pelo caminho que vão estar na mesma frequência, que vão trazer essa mesma mensagem, que vão me ajudar. Entende? Né? Ah, porque foi um anjo que apareceu, é uma bênção divina, aquele que encaminha. Você fez por onde para isso? Você emanou dessa forma, né? O que mais? Como lidar assim com quem consegue entender essa frequência que você fala, mas só escuta quando aquilo lhe convém e é bom. E a cura, ela acaba, no processo dela, ela acaba não trazendo um monte de coisa que não é bom. Isso aí que você falou de encontrar suas partes e tal. Encontrar coisas que você não sabia que sentia. Eu já perguntei isso, mas e como lidar com isso do tipo, essa verdade vale pra mim quando ela é positiva, é bênção. Quando eu vejo uma parte minha que não é bênção pra mim mesma, como lidar com isso, assim, pra voltar a cabeça? Na verdade, como lidar o quê? Com você? Com você e com o outro, porque às vezes você é um instrumento, até de trabalho, vai. De que tipo, nossa, você é um instrumento legal, porque tá trazendo uma coisa boa. Quando você vem à tona alguma coisa, eu já acabo na minha profissão pedindo pra direção, busca outra coisa, só o meu trabalho. Se eu não achar até que no meu trabalho é uma muleta, você tem que dar jeito na minha dor. Não precisa envolver os profissionais, ou a sua fé, ou alguma outra coisa. As pessoas não aceitam. E como lidar com isso e como eu lidar até comigo, mas como... Tá, são duas situações diferentes. Aí você tem a escolha de continuar entendendo, deixando claro que se você não fizer a sua parte, você vai continuar vindo, tudo bem, eu recebo, não vou dizer que não vou te atender, mas você não vai ter retorno porque você não faz a sua parte. Eu acabo falando dessa forma, tipo, você está tendo um custo financeiro que... Você tipo, não precisa falar do seu custo financeiro. Você pode falar da escolha do tratamento mesmo. Esse tratamento é integrativo e se você não fizer a sua parte, você não vai ter o retorno. E eu gostaria que você assinasse, inclusive, que você escolhe isso. Se você quer continuar atendendo a pessoa, faça com que assine. Porque a sua preocupação é se amanhã a pessoa fale que o seu trabalho não. Se a sua preocupação é essa, você faça um documento e faça que a pessoa assine. Ó, um dia tal, nós conversamos sobre isso e eu tenho comprovações de que é necessário no seu tratamento, além da minha parte, você procurar isso e isso. Por favor, assine. E aí você tem um comprovante do seu lado profissional. Então, o lado profissional é esse.
caso você não assine, aí você toma a sua atitude no sentido de continuar ou não. Aí é uma escolha, tudo é esse livre-arbítrio. Mas agora, em relação a você mesmo, é a nossa persistência, a nossa insistência do caminho, continue, e a busca do autoconhecimento. O autoconhecimento, ele te traz, ele te leva para as profundezas. E o autoconhecimento, ele tem fases, ele tem, né? Ele tem picos. E com isso, pode ser que hoje você não consiga, mas amanhã você continua tentando mais um pouquinho. E mais um pouquinho, e mais um pouquinho. Nesse processo do perceber que eu não consegui, quanto mais em silêncio ficar, até a sensação da tormenta ou da poeira baixar, é melhor. Né? Na introspecção. E aí, ameniza, né? A consciência vem, porque o pedido de ajuda, ele é genuíno. Então, o acolhimento, ele vem. Cedo ou tarde, ele vem. O acolhimento não da resolução do problema, mas o acolhimento da esperança, o acolhimento dá para fazer isso, foi até aqui, dá até ali. E quando se tem uma entrega e uma dedicação de um trabalho, o desafio é maior, vai ser maior. É maior, não adianta. É maior no sentido de, diariamente, um convencimento de que uma porta se feche é a vitória do outro time, que é pequenininho, que acha que é grande. Então, um convencimento de que é melhor não vir porque ninguém vai vir, é melhor fechar porque ninguém vai ouvir, é melhor eu ficar em casa quentinho do que sair. Entende? Ah, fica quentinho em casa. Ah, não vai não. Para aqueles que chegaram aqui hoje, que lutaram contra isso, todo dia tem um pouquinho. Todo dia vai ter um pouquinho. Quando você tem uma entrega no trabalho, todo dia vai ter esse desafio. Ah, até o final da vida encarnada? Sim, até o final. Até o final. Por isso é uma luta. É uma luta diária. Não é uma competição entre vida terrena e vida e dedicação. Todas todas fazem parte da sua vida. Você não vai ser curado ou deixar de ser curado porque você se entrega no trabalho, não é isso. Mas a sua verdade e a sua entrega, ela atrai aqueles que buscam, mas ela também incomoda aqueles que não buscam. Então, todos aqueles trabalhadores que não têm a consciência de egrégora, mal fazem ideia do quanto se prejudicam por deixarem de aceitar que existem forças que são muito maiores do que pontuais, pensando que é apenas um obsessor, sabe? Da mesma forma que só um trabalhador, um mentor, isso pode gerar muito mais pensamento de proteção, muito mais, né? A capa de invisibilidade, muito mais projeção de expansão do que eles possam imaginar. Entende? Então, um momento era para as pessoas estarem mais abertas a isso, para que as coisas, né, fluíssem, né, andassem, não que estão se segregando, parece. Gente, não, se eu vou aqui, eu só posso ir aqui, eu não posso ir ali, eu não vou lá. Entende?
Não era para ser assim mais, né? Que mais? Eu senti muito o dia inteiro, uma sensação esquisita. E às vezes de fraqueza, às vezes de coração disparado. E quando você começou a falar da regrega pra ela, nossa, parecia que assim, pelo meu coração, assim, mas como se fosse uma dor, algum sentimento meu mesmo que, tipo, subiu, você foi falando pra ela, subiu, disparou, e parou aqui na minha garganta, assim. E como se fosse como se tivesse passado alguma coisa triste, como eu já senti em outras vezes isso. E aí, no fundo, sim, pra mim eu não passei. Tipo, se eu falar, nossa, aconteceu tal coisa, não. Mas eu tive o mesmo sentimento, como se eu ou quisesse falar, mas eu comecei a responder pra ela, começou meu coração disparar, e aí um nó na garganta, assim. Aí eu falei um pouquinho, agora eu fui dissipando, mas eu senti isso o dia inteiro, aí agora veio tudo, assim. Aí eu comecei a colocar na minha cabeça, nossa, acho que eu tô doente, acho que eu tô isso. Ah não, é energética, eu fico meio perdida. Não, você não fica muito perdida. Você quer o diagnóstico pontual. Vocês estão falando de egrégora. Não estamos falando de pontual. Estamos falando de expansão. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Dê tempo ao tempo. Espere. Se o sintoma continuar, você busca orientação. Você vai... Essa que é a questão. Se está muito forte, busca orientação. Agora, não adianta assim que você começa a pensar, você já querer a resposta e a solução. Porque quando você faz para o outro, você tem esse discernimento. De falar, espera, observa, olha. E com você deixa o desespero tomar conta antes de qualquer compreensão. Entende a diferença? Então, esse trabalho da mente é importante para o seu acolhimento, para você com você. Entendeu? Que você faz com o outro, com muita clareza. E aí, por isso você não tá perdida, não é perdida. É você desacelerar esse processo de querer entender a todo tempo que se passa consigo. Qualquer sinal. Medo? É difícil a gente trazer pra gente mesmo, né? Até mesmo na hora das nossas preces. A gente fala dos nossos filhos, pede pelos nossos filhos, pede pelos irmãos, pede pela mãe, pelo pai, pelo filho e pelo Espírito Santo. A gente esquece de pedir, né, por nós, ou de agradecer aquilo que a gente acaba de receber. A gente até pediu, recebeu, e esquece que tinha que agradecer também. Quando é pra gente, é mais difícil. Pedir pelo outro, mais fácil. E aí a gente vai o quê? Se abandonando, né? A gente é menos importante do que os outros. Eu acho que Como que a gente ajuda o outro se a gente não tem? Depois da luz de Maria eu aprendi a exatamente. pedir menos pelos outros, assim, sabe? Tipo, quando precisa, se juntar, mas acho que antigamente eu pedia muito pelos outros. Hoje aliás, quase não peço, vou falar aqui, mas eu aprendi isso por causa daquilo, tipo, a caminhada individual, sabe, essas coisas assim. Mas eu pode dar, a gente não tem, né? Acho que é por isso que eu me assusto quando vem a tona, mas... Então é o hoje, né? Então reconhecer, perceber, observar,
se observar, aí quando percebe que tem algo fora do silenciar e dar tempo ao tempo. Não tem um recado que se a criança vem com febre, você tem que acompanhar e não tem outro sintoma, você tem que esperar. Ué? 2 dias? 3 dias? Pra vir à tona? Então, é um sintoma que ele aparece. Opa, sinalizou, ok. Estou conseguindo fazer o que eu estou fazendo, estou conseguindo lidar, né? Estou passando ao ponto de não. Então, eu consigo perceber em mim isso. Preciso pedir ajuda ou não? São sinais. Mas, é assim, se questionar se é energético, se é físico, é como se ainda estivessem separando o que é unidade. Então, o pensamento é físico porque eu estou sentindo no físico. Já está no físico. Mas agora, foi cutucado pelo energético ou é um sintoma físico que veio de outro físico? Entende? Então, o que é energético e físico é tudo. Porque não vai dizer que é uma coisa que eu estou imaginando porque eu estou sentindo. Entende? Né? Então, A gente tem força suficiente para cuidar de uma coisa que está dentro da gente para que ela não chegue no nosso físico? A gente tem essa força? com certeza. Com muita persistência, com muita dedicação. Sim. Não é um dia. Não é. Não é um dia, não é uma vez no mês, entendeu? Uma vez no ano, não é? Mas como identificar para poder prevenir? Ah, não, então. Por isso que é. Por isso ser pontual. Tá? Vamos lá. Tem um caminho, e nesse caminho pode ser que existam sinais de que eu tenho, que me levem a determinadas situações, que me levem a determinados diagnósticos. Então, esses diagnósticos, eles podem ser tardios, eles podem ser, né, empurrados conforme conforme a qualidade de vida, né, conforme escolhas, conforme lapidação, conforme tudo. A misericórdia divina, ela é perfeita nesse sentido, em todos os sentidos, na verdade. E aí, quando você descobre algo, ou quando você... É delicado dizer, porque senão você vai passar todo o seu tempo se protegendo para não ter tal coisa. Aí você vai deixar de viver. Você vai deixar de viver o agora, entende? Então, por isso, a principal dica é busque o equilíbrio, né? Viva a vida, viva o hoje enquanto encarnado, tendo uma vida, né? Uma busca saudável no sentido de felicidade dentro do coração, da busca, né? Numa alimentação equilibrada, numa busca do que sai pela minha boca, do que eu falo, do que eu penso, né? Com quem eu convivo, certo? Do que eu gosto. Então, hoje, ok? E aí, dentro desse meu hoje, tem eu sei que eu tenho determinados sintomas, determinadas coisas. Então, se você faz pensamentos de cura para isso, pensamentos de limpeza, isso auxilia e muito o processo de resolução dessa situação, certo? Mas não somos deuses de resolver aquilo como sabemos se já não está no físico ou não. Por isso que acaba sendo mais claro quando chega assim no físico. Antes disso, é a prevenção no integral, né? Do que eu emano, do que eu penso, do que eu sinto, como eu me alimento, né? Se eu durmo, certo? Então, assim, por isso que é um todo,
Por isso que o energético, ele faz parte do físico e vice-versa nesse sentido. Né? Porque a menina usa muito esse apontamento quando leva... Porque assim, existe um olhar de radicalismo porque porque decide não tomar bebida alcoólica. Mas a outra pessoa que decide não comer carne, mas bebe, aí tudo bem. Né? Então, por que o alcoolismo por que não beber álcool é visto como radicalismo, mas o comer carne é visto como evolução? Qual que é a diferença? Se a proteína ainda é vista como algo que ainda é comprovado, por mais que tenha a parte energética, né, de todo o processo industrial, mas ainda é comprovado que tem benefícios para o corpo. O que o álcool tem de benefício para o corpo? Entende? Então, não é sobre maior ou melhor, é sobre o que você está disposto, né, e a sua entrega na busca pelo equilíbrio, na busca pelo respeitar as diferenças e pela sua expansão. Hoje. Então, o radicalismo, ele é visto muito de acordo com o que é benéfico para mim. Mas quando eu preciso me abdicar de algumas coisas, aí, não, eu não sou, como é? Eu não sou, né? Não sou Jesus, eu não sou o Chico, né? Mas eu até já ouvi, eu tenho escutado isso de algumas pessoas onde eu converso, você não toma nem uma taça de vinho? Jesus não fez vinho. E aí tem uma justificativa muito, sabe, é muito triste ver, porque ele tá querendo diminuir o meu, que eu não quero fazer porque eu sou radical, que eu não bebo, e assim, eu não me sinto muita falta, não... mas eu bebo vinho, mas Jesus bebia, mas a pessoa daqui a pouco tá fora de si e tá me julgando. Eu não tô reclamando ela tá fora de si. Mas isso que você falou do radicalismo, não, mas vinho é permitido. Aí eu vejo apologia ao vinho, mas aí eu tô rezando, eu tô não sei o que, é bem desafio, porque me critica, mas aí não, vamos lá, comprar 10 garrafas de vinho, mas não vem fingir pra mim que é superior porque bebe vinho, entendeu? Aí eu falo, não, mas eu não sinto a mínima falta, gente, vocês podem beber do meu lado, pra mim não é nada, mas isso você falou, são escolhas de olhares, né, escolha do que eu protejo, né, do que eu contei pra menina, até que eu fui atender no parto, e era de uma da religião de Testemunha de Jeová. E aí eu vi duas versões diferentes. A da moça que realmente queria seguir, independente de eu achar ou não, eu até pensei, cara, a Lola de Maria me ajudou muito de eu estar aqui posicionada, trabalhando para ela, entendendo que é a crença dela, pode não ser a minha. E saber manter esse equilíbrio mesmo, do tipo, eu que não vou julgar, é uma escolha da pessoa. É a mesma coisa que a gente fala da bebida, né? É uma escolha. A mesma comparação. A outra pessoa que tinha que assinar juridicamente, a pessoa já estava mais fervida. A pessoa que escolheu, eu conseguia até falar, nossa, ela tá em paz mesmo. Que realmente, se acontecesse alguma coisa com ela não estava querendo provar nada para ninguém, sabe? Independente de ser uma crença, se ela fosse perder a vida pelo sangue ou não, mas aí a pessoa teve que justificar por causa da obediência às leis de Deus. Mas aí entra isso, do tipo, o álcool eu posso, mas eu não posso para ter a minha vida. E eu sei que é sobre crenças, é sobre... Aí eu justifico o que me convém, né? É o ponto de vista. É o ponto de vista, né? De crença, né? É a crença. Acho que até o próprio álcool é uma crença mesmo enraizada de que foi que é criado, assim. Eu consigo entender a continuidade do álcool como uma crença. A minha família, eu vi... não estou falando eu, tá? Estou dando exemplo. Mas a minha família sempre foi a tradição de tomar alguma coisinha, porque isso é uma memória afetiva. Então eu vejo, às vezes eu acabo vendo como crença mesmo, que a pessoa não consegue desvencilhar por não olhar esse autoconhecimento próprio, entendeu? É que foi um exemplo aqui trazendo da realidade
do que é visto como radicalismo, por isso depende muito do ponto de vista. E a persistência de que você está fazendo por si, pela sua busca, pela sua caminhada. Ora num caminho, ora em outro. O que importa é o respeitar as diferenças e não vem me convencer que o seu é maior ou menor que o meu. Eu respeito as suas, você respeita a minha. Né? E assim nós conseguimos viver numa cultura de paz a partir do momento que eu respeito a sua forma de pensar e você respeita a minha. Por isso que, por mais que você não coma algo ou não beba algo, isso não significa que você não pode estar envolvido em meio a pessoas que escolhem outra. Tem as suas consequências energéticas? Tudo bem, tem. Mas se você está firme no seu campo, na sua verdade, você optar por não ir. Que parte é essa sua que está optando? É porque você se sente superior? Porque você gosta daquelas pessoas e você não quer estar junto? Ou não, é porque eu realmente não quero estar, não me agrega, não me traz alívio, só me deixa mais para baixo. Por isso a importância do autoconhecimento. Porque são pessoas autoastral, são pessoas que me levam, por mais que ele escolhe comer, beber ou fazer o que for, em todo lado. Isso não vai impactar, na verdade isso vai impactar positivamente, porque eu vou estar dando risada, né? Porque eu vou estar acolhendo o meu coração de outras formas e ele também. O que ele vai lidar com as consequências dele pelo fato das escolhas individuais é a caminhada dele. E a minha também. Entende? Mas quem disse que não podemos viver juntos? Desde que respeitemos, né, os outros, uns aos outros. Mas, então por isso eu pensar essa afinidade, né, esse linkar, né, a gente vai atraindo aqueles que pensam e que sentem da mesma forma que você e a gente vai expelindo, né, a gente vai repelindo, né, aqueles que no momento atual não reverberam da mesma forma. E respeitem esse processo que acontece. E aceitem aqueles que chegam, assim como respeitem aqueles que o universo fez com que no momento não estivesse tão próximo. E esse é o agora. O amanhã a gente não sabe, né? O amanhã, a energia de um, a energia de outro pode mudar. Mas, então, se atrai, mesmo que as escolhas terrenas não sejam as mesmas, se me atraiu, se todo movimento faz com que eu esteja próximo desse, por alguma razão a gente está próximo. Se a gente não estava próximo ontem, há um mês atrás, mas agora a gente está muito próximo, por mais que eu goste de A, ele goste de B, mas tudo vai levando para a gente estar próximo, é porque é o momento que a gente está próximo. Né? Então, aproveite o momento, observe, viva o momento. E veja o que o universo movimenta, apresenta para essa situação. Isso não é virar as costas para o ontem. Isso é seguir em frente. Isso é caminhar. Caminhando, né? Em frente, sempre, sempre. Que todos retornem aos seus lares com os copos cheios de esperança, amor e muita fé no coração. Paz e luz a todos.